Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empoderaí Cris, episódio 66. O espaço onde histórias ganham voz, conhecimento vira poder e cada conversa pode transformar vidas. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casal. Sou CEO da do Cris Exclusive, idealizadora da rodada de negócio que acontece uma vez por mês aqui em Marília. Inclusive, dia 28 de maio, já temos uma data para você poder conhecer novos empresários, fechar negócio, fechar parceria, para que a gente consiga aumentar ainda mais juntos as nossas carteiras de cliente. Antes da gente começar esse podcast, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, a Unimar EAD, levando educação de qualidade a todo o Brasil. Do Cris Exclusive, que há mais de 23 anos já conseguiu transformar, ajudar mais de 500 mil relacionamentos. Revista e portal Mães e Filhas, conectando famílias e história com propósito, com conteúdo de valor. O Boticário Marília, referência em beleza e cuidados. Adriana, da HK, fotos e eventos. E o Dr. Ricardo Ortega, há mais de 26 anos, devolvendo sorriso com naturalidade. E a minha gratidão vai ao professor Henrique Ned Maia, ao nosso diretor técnico Marcos César, ao nosso técnico, assistente técnico, o Júlio Sinatora. E a você, que com a gente tem feito muitas coisas boas, porque é com a tua ajuda que a gente consegue levar conhecimento, apresentar profissionais a cidades, a pessoas. Inúmeras pessoas têm aprendido muito com os nossos convidados. E tem gente até que está conseguindo encontrar aquela resposta dentro da gente, que às vezes a gente não consegue sozinho. Com os nossos podcasts, tem muita gente que, ao me encontrar em reuniões de amigos, de empresário, fala assim: Cris, eu tenho que te contar uma coisa. Eu assisti o teu podcast de tal convidado e eu aprendi muito. Foi um divisor de água na minha vida. Então, se você quer continuar disseminando conhecimento, agora você pode estar se inscrevendo, você pode estar compartilhando, você pode estar salvando este episódio e compartilhando com todas as pessoas. Principalmente naquele grupo que tem muito ali, grupo de vizinho, grupo de condomínio, que tem muita fofoca, que é muita briguinha desnecessária. Compartilhe o episódio de hoje, onde você vai aprender muito. Eu estou honrada em estar com essa pessoa nós vamos falar aqui hoje de sonho, esperança, ciência, emoção, fertilidade e reprodução assistida. Recebo aqui ela que é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, integrante da FIV Marília, a primeira clínica de reprodução assistida de nossa região, com uma trajetória dedicada aos cuidados de mulheres e casais que desejam engravidar. Ela une conhecimento técnico com um olhar humano e acolhedor, porque sabemos que esse processo vai muito além de condição física. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E hoje nós vamos desmistificar, orientar e principalmente levar informação com sensibilidade para quem está vivendo esse momento. Olha, muito obrigada por você ter vindo, é uma honra, porque eu sei que a tua agenda é concorrida. Gratidão, viu, doutora Renata? Cris, a honra é minha. Muito obrigada por abrir esse espaço. É um espaço tão especial para que a gente possa falar de algo tão prevalente que gera tanta dor a tantas pessoas no dia de hoje. A infertilidade, ela afeta 1 em cada 6 pessoas. 1 em cada 6? 6. A partir do momento que a gente tem esse dado, eu acho que o peso da nossa conversa muda. É muita gente Muita gente que sofre, na grande maioria das vezes, calada
e que, infelizmente, tem pouca informação sobre o tema ou, às vezes, tem uma desinformação, uma informação que não acrescenta. Traz para esse casal ainda mais ansiedade, traz para esse casal ainda mais uma sensação de que para eles vai ser muito difícil esse caminho. Então, agradeço demais a oportunidade da gente estar aqui podendo conversar sobre isso. Nossa, eu tô honrada. E assim, eu separei um eixo de pergunta, porque o ser humano aqui, eu falo muito. Para eu não me perder, eu coloco aqui, mas eu já gostaria de começar assim, ó. Dando aquela partida no meio. Fica à vontade. Tá? Antes da gente começar aqui, porque já veio aqui. A mulher do passado, tô falando mulher do passado, eu viajei lá na minha mãe, Certo. tá? E tô falando da mulher contemporânea de hoje. Antigamente, até na Bíblia tem isso, que a gente, não sei qual que é a sua religião, mas a Bíblia, ela é para todos, né? Eu falo que ela é o livro manual da vida. Teve aquela guerra, aquela briga entre Ana e Penina. Porque naquela época, as mulheres acreditavam que não ser mãe era como se fosse um castigo. Naquela época. Hoje, nesse universo com um pouco mais de liberdade, existe mulher que ainda pensa, acredita, por não poder engravidar de forma natural, ela chega em você, Renata, e fala assim: doutora, Deus não me abençoou meu casamento ou a minha vida. Chega com esse preceito, doutora? Na verdade, a mulher, eu acho que por ser mulher, ela já traz uma coisa dentro dela que é a culpa. Né? É como se ela tivesse a obrigação de ser capaz de procriar, de ser capaz de ter um filho. Eu costumo sempre conversar muito com os casais que essa palavra culpa não existe. E que a infertilidade não é do homem ou a infertilidade não é da mulher. A infertilidade é do casal, até porque ninguém tem filho sozinho. Entendi. Para a gente poder engravidar, a gente precisa do gameta feminino e do gameta masculino. Então, não existe culpa, não existe apontamento, existe uma dificuldade que aquele casal está passando e que a gente precisa ajudá-los para poder conseguir aquilo que eles almejam, aquilo que eles desejam. Mas vem muita cobrança, sim. Cobrança religiosa, cobrança familiar, cobrança de uma criação em que a mulher, desde pequena, já brinca de mamãe, de casinha. A nossa sociedade ainda é assim, né? Mesmo que esteja tudo bem, se uma menina gostar de brincar de carrinho, gostar de brincar de soldado, a grande maioria ainda tem essa coisa muito maternal desde pequena. E ela acredita que vai ser muito fácil, vai ser muito natural ela engravidar. E quando ela se depara com essa dificuldade, vem carregada de muita dor. De muita dor e de muita culpa. De muita culpa. Maravilha. Eu já quis começar assim, já sentiu, né? Vocês já sentiram que aqui a gente está aqui para esclarecer, tirar as dúvidas. Porque o que mais nos liberta é o conhecimento. E quando a gente traz, quando que um casal, doutora Renata, ela consegue investigar a fertilidade, quando ele começa assim a acender esse alerta e preciso procurar ajuda para investigar a infertilidade. Em que momento que eles precisam pensar nisso? Nossa, essa pergunta sua é maravilhosa. Porque o que acontece? Vem muitas opiniões quando um casal está tentando engravidar. É porque vocês estão ansiosos, é porque vocês estão pensando só nisso, é porque. Quer dizer, muito achismo e pouca ciência nisso que é dito. Em via de regra, o que a gente considera a infertilidade? Quando um casal tenta engravidar, e o tentar engravidar é ter relação de forma desprotegida. Não é aquela situação de ficar ali na tabelinha, tendo relação no dia certo. Mas se um casal tem relações regulares, não está utilizando nenhum método contraceptivo, 12 meses depois não obteve a gestação, esse casal precisa
começar a investigar o que está acontecendo. Se essa mulher, isso é um grande alerta, tiver mais do que 35 anos, após 6 meses de tentativa, ela já precisa procurar ajuda. Entendi. A questão da idade da mulher é um fator muito determinante na fertilidade. Então, essa mulher de 35 anos, infelizmente, não tem o mesmo tempo do que ela teria se ela tivesse 25. Entendi. Então, ela precisa procurar mais rápido. E tem uma outra questão, é que quando ela já sabe que pode ter alguma coisa que prejudique essa fertilidade, é importantíssimo que ela procure, então, imediatamente. Entendi. Ela teve uma doença inflamatória pélvica, ela tem endometriose, ela fez tratamento com quimioterapia, que é gonadotóxico, né? Que destrói a reserva ovariana. Então, se ela já tem algum histórico que possa impactar a fertilidade dela, é importante que ela procure imediatamente. Perfeito. Então, esses índices que você apontou é crucial que quem estiver nos assistindo, em vez de estar apontando o dedo, é procurar ajudar essa amiga, né, essa esposa, porque as pessoas é muito de apontar o dedo, mas diante desses seus indicadores, opa, vamos procurar ver o que de fato está acontecendo. Cris, você falou agora em algo que eu lembrei, que é uma fala que gera muito sofrimento para as mulheres. Então, como seu podcast atinge muitas pessoas, seria, acho que, importante a gente conversar o quanto que essas mulheres sofrem quando existem perguntas que para as pessoas parecem perguntas muito ingênuas, mas para elas mexe num lugar tão precioso como: você ainda não tem filhos? Mas há quanto tempo você já está casada? Mas vocês não vão querer engravidar? Ai, mas a gente precisa ter filho. Não façam essa pergunta. Né? Não questionem um casal. Vocês não sabem, às vezes, as dores que esse casal está sentindo naquele momento. As dificuldades que eles estão passando naquele momento. Inclusive, vou trazer... Eu não sou muito de assistir o BBB, mas confesso que eu assisti o BBB pelo Instagram, né? E me deparei com o questionamento que foi da Solange Souto. Depois houve outros questionamentos onde pergunta para Ana Paula Renault, que hoje ela é a campeã, mas a pergunta é: você não quer ser mãe? Por que você não é mãe? Então, e olha só, ela não queria ser mãe, porque quando ela perdeu a mãe, ela tinha 17 anos. Então, quem foi para ela o maior representante? O pai. Então, ela disse, né, que ela nunca encontrou um homem que pudesse ser o pai do filho ou da filha dela. Então, essa questão que a doutora trouxe é imprescindível. Porque a gente... Tem mulheres que falam: eu não quero ter porque eu sou independente. Mas talvez ela esteja ali contida ou por uma infertilidade ou até mesmo por não conseguir escolher o parceiro. Agora eu quero trazer um outro viés. Ou, de repente, ela não quer mesmo e tudo bem, ela Tudo precisa bem, ser né? respeitada. De não querer ser mãe. E tá tudo certo, e tá tudo bem. E mesmo assim ela é cobrada, né? Exatamente. Mas, antes da gente ir para outro eixo, eu ainda quero essa investigação da fertilidade. A gente tá falando da mulher. Sim. Mas quando que esse casal, como é que fica esse casal quando descobre que o problema não é a mulher, e sim o parceiro? Como é que fica, doutora? Eu tento conversar aquilo que a gente conversou no início, né? Eu tento sempre reforçar que não existe culpa, não existe alguém que é infértil, existe a dificuldade do casal. Então, mas tem muitos homens que aceitam muito bem. E eu acho que nessas questões eles têm um comportamento às vezes muito mais prático. Eu tenho esse problema? Perfeito. E aí? O que eu preciso fazer? Né? Qual é o caminho? É esse? Tá bom.
Então, eu acho que eles colocam menos emoção e agem de uma forma mais prática. Entendi. É claro que não são todos, né? A gente tem um universo gigante de pessoas diferentes, e ainda bem que são diferentes, a gente estava falando sobre isso, mas eles têm uma visão, na maioria das vezes, prática. O que está chamando muito atenção agora é a questão do uso dos anabolizantes. Então, a gente está tendo muita infertilidade iatrogênica, né? Por conta de uma medicação que acaba bloqueando o eixo e traz como consequência a infertilidade. Tá. Então, ainda com essa informação, porque a gente percebe, aqui em Marília, numa visão panorâmica, percebe que tem muita academia. Eu penso, tem muita academia, não tem muita farmácia, as pessoas entenderam que atividade física é importante. Mas o que você pode dizer para este homem que usa de anabolizante para ter o corpo, né? Mas ele pode ter prejuízos físicos, fisiológicos. Físico não, fisiológico. O que você diz, doutora, para este homem, para este casal? É complicado, porque eu acredito que ainda mais hoje, né, com a facilidade que a gente tem do conhecimento ali no celular, é claro que a gente precisa ter uma análise, né, criteriosa daquilo que a gente está lendo. Mas a gente sabe que a utilização dessas medicações, né, desses anabolizantes, ela pode trazer arritmia, pode trazer trombose, pode causar infarto, mais risco de câncer, enfim, eu acho que tudo isso ele já sabe. Essa questão da infertilidade, eu também acredito que ele já saiba. Eu acho que a grande questão é que internamente eles acham que nunca vai acontecer com eles. Então, apesar de você ter ciência, de você comprar o risco, você não acredita que aquilo vai acontecer. E todos são adultos, né? Eu acho... a gente pode orientar, mas a escolha acaba sendo da pessoa. Então, se você quer utilizar, se você, apesar da ciência, apesar da Sociedade de Endocrinologia, Sociedade de Urologia, dizer que não deve ser utilizado, mas mesmo assim você quer utilizar, congele sêmen antes, então, se você pensa em ter filhos no futuro. Entendi. Então, que bacana. Isso é ótimo, isso é muito bom. Doutora, nós falamos a princípio de algumas causas, mas as causas mais comum hoje que dificulta a mulher engravidar? Se a gente for para causas femininas, ovário. Ovário. Cris, a gente já nasce com toda a nossa reserva ovariana, né? Diferente do homem que faz uma renovação dos espermatozoides, a gente não. E o ovário, eu acho que é o órgão mais democrático que tem. Não interessa se eu sou a rainha ou se eu sou a moradora de rua. O meu ovário vai envelhecer. Não existe ácido hialurônico, não existe botox para o ovário. Um ovário de 40 anos é um ovário de 40 anos. Entendi. Então, é claro que existem situações que acontecem na nossa vida que pode acelerar a perda, né, desses folículos. Então, uma paciente que fuma, uma paciente usuária de droga, uma paciente que tem endometriose no ovário, que é o endometrioma, uma paciente que fez tratamento de quimioterapia, radioterapia pélvica, tudo isso a gente sabe que acelera a perda. Mas a gente não tem como economizar. Não existe uma forma de economizar. Não existe nada para rejuvenescer. Entendi. E aí que eu disse que existe às vezes uma desinformação. Porque a paciente vê determinada pessoa da mídia grávida com 55 anos, depois da menopausa, dizendo que foi óvulos próprios, ela imagina que então ela tem 40, tá ótimo. Entendi. Ela ainda tem muito tempo. E a gente sabe que isso cientificamente não se explica.
Uma pessoa que entrou na menopausa, ela não está no climatério, ela entrou na menopausa, ela está com 55 anos, ela não vai conseguir engravidar com óvulos próprios. Ela precisa de óvulos doados, ela precisa da recepção de óvulos para poder conseguir engravidar, que foi o que a Viviane Araújo falou muito bem em algumas entrevistas, dando realmente para essas mulheres a realidade desse processo, né? Jennifer Aniston também falou isso de uma forma muito aberta, muito honesta, Sim. deixando também essas mulheres com um exemplo que não adianta ser a Jennifer Aniston. Você tem uma certa idade, você não vai conseguir engravidar ou vai ter muita dificuldade para conseguir engravidar. E é bom você trazer essa clareza, doutora, porque no mundo atual, que é diferente de quando eu casei, né? Então, assim que eu casei, depois de 2 anos, eu já fui cobrada. Eu precisava ser mãe. Eu casei com 18, então aos 20 anos eu precisava ser mãe. Porque a minha família pedia. Pedia não. Exigia isso. Exigia isso de mim. Então, assim, não estava preparada para ser mãe. Não estava preparada para ser mãe. Criei meu filho muito bem, meus 2 filhos, mas eu não estava preparada. Eu queria um mundo. Eu queria estudar, eu queria trabalhar. Hoje eu vejo que as mulheres de hoje, elas se reservam essa escolha. Então, muitas escolhem se profissionalizar, estudar, e depois dos 35 anos ou 40 quer ser mãe. Então, essas mulheres, por mais óbvio que seja, mas elas não têm essa clareza, que o óvulo envelheceu e não tem a mesma vitalidade. Seria assim que eu poderia dizer, citar? Perfeito, perfeito. Eu falo muito isso para a mulher, de que a mulher não envelhece. Entra no meu consultório hoje, Cris, umas mulheres de 50 anos que eu tenho que olhar para a data de nascimento e olhar para ela 10 vezes e acho que minha secretária errou, porque não é possível. Porque ela tá linda, ela é super produtiva, ela tá forte, ela tá saudável, ela tá apta a engravidar se ela quiser. Mas em relação ao útero, em relação a ela clinicamente, ao ovário não. Entendi. Então, qual é a orientação que a gente daria para essas mulheres hoje que estão nos escutando? Se você pensa em postergar a maternidade, faça a preservação da fertilidade. Congele seus óvulos. Isso não significa que você vai precisar usar. Mas, se precisar, você sabe que ele está ali. Entendi. Ele não garante uma gravidez, né? Então é importante que a gente diga isso, mas ele garante uma chance de você tentar no momento que talvez você não conseguisse mais. Entendi. Que é importantíssimo. Tem muitos casais que estão nos assistindo, a gente repercute, o nosso podcast ele percute nas maiores cidades da nossa região e estamos aí cada vez mais entrando em cidades grandes, como Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é um assunto que vai abranger muito. O que mais hoje, eu lembro, não lembro a data, se foi 90, na década de 90, eu lembro da Monique Evans, que ela foi acho que uma das primeiras mulheres que fez a gravidez in vitro. Acho que foi uma das primeiras brasileiras, né? Não tenho esse dado aqui agora. De lá para cá, o que evoluiu? Ai, muito. Ainda bem, evoluiu muito. A gente fazia a preservação da fertilidade com um congelamento lento desses óvulos. E com isso a gente acabava tendo muita perda desses óvulos no descongelamento. Então você vê como a medicina reprodutiva, ela avança muito rápido de 2010 para cá, e para mim 2010 foi ontem, né? Que é apenas 15 anos, mas foi ontem mesmo. Foi ontem, né? Em termos de Tem conhecimento, 16 né? anos, né? A gente faz uma técnica de congelamento ultra rápido e que isso faz com que a gente tenha muito menos perda, né, dos óvulos.
medicações novas que trazem para o paciente muito mais conforto durante o estímulo, o congelamento dos embriões com técnicas cada vez melhores, Uhum. com a recuperação desse embrião. Então, a gente tem pouquíssima chance de perda desse embrião no descongelamento. Enfim, avançou e continua avançando muito. A gente, não sei se você teve oportunidade, Cris, mas para quem está nos assistindo, tem uma série no Netflix, Joy, que é a Jornada da Fertilidade, fala exatamente da bióloga e do médicos que tiveram à frente da primeira fertilização que a gente teve no mundo. E a gente vê tudo que essas mulheres passavam, que essas mulheres sofreram, e isso a gente está falando da década de 60, 70, se a gente for pensar isso em ciência, também é muito pouco tempo. Então, Entendi. quanto que a gente evoluiu de lá para cá? Uhum. Realmente vale a pena, quem está passando por alguma dificuldade, vale a pena Uhum. assistir essa série. E que bom, né? Que hoje, além de ter evoluído, né? Hoje as pessoas têm um pouco mais de informação. Porque antigamente era um grupo seleto Uhum. que tinha esse privilégio de informação. Hoje, na tua clínica, lá na FIV, as pessoas que vêm te procurar, quais são os níveis de classe social? Está mais restrito à classe A? Ou a B e a C também está vindo com essa demanda? Todas as classes. Todas as classes. Todas as classes. E aí, mais uma vez, né, como o ovário é democrático. A grande dificuldade que a gente tem é que, infelizmente, o nosso poder público, apesar da infertilidade estar no Código Internacional de Doenças, N97, ela não é assumida pela nossa saúde pública. Uhum. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de tratamento de reprodução pelo Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, são pouquíssimos os serviços, com uma fila imensa, que a paciente chega a ficar 5 anos na espera de um tratamento. Ou seja, o poder público, infelizmente, não faz nada por esses casais. Entendi. E são 10% dos casais que estão tentando engravidar, 10 a 15%, vão ter algum tipo de fertilidade, de infertilidade, né, de dificuldade. E aquilo que eu disse para você, 1 em cada 6 pessoas. Achei muito. E o poder público, ele acha que não é um problema dele. Isso é um problema do casal. E, infelizmente, é um tratamento muito caro. Né? A tecnologia ainda é muito cara. Então, as incubadoras, os meios de cultura, as medicações, tudo é muito caro. Manter um laboratório de reprodução é um custo muito alto. Eu imagino. E então a gente tem na clínica uma FIV que a gente chama de FIV social, que são para as pessoas que têm dificuldade, elas passam por uma análise para poder ver se realmente elas têm essa dificuldade, para a gente poder tentar ajudar esse casal, mas a gente não consegue fazer isso de forma sem custo. Então, esses casais, infelizmente, eles passam por bastante dificuldade quando desejam um filho e não têm condição financeira para isso, para o tratamento. Né? Mas é possível, porque hoje, eu noto assim, que hoje os casais, né? E aí eu vou trazer a veia latente do empreendedorismo, né? Com um pouco de planejamento, estratégia, com certeza eles vão atingir a meta, que é ser pai, ser mães. Sim. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é muito delicada. E que você já deve ter ouvido, ou algum casal já chegou para você. Ah, para que você engravidar? Você não vai lá e não doa uma criança, você não adota uma criança. O que você fala para essas pessoas que têm essa insanidade mental de falar para esse pai ou para essa mãe que deseja ter um filho? Ah, não. É melhor você. Ah, vai lá. Tem tantas crianças em orfanato. Na verdade, eu acho que a maternidade ou paternidade, ela pode ser exercida de várias formas, né? Com o embrião doado, com uma recepção de gameta, seja masculino, feminino, semi de doador, óvulo.
de alguém que não tenha mais a possibilidade. Então, hoje eu tenho casais homoafetivos masculinos na clínica, esperando um bebê. Eu tenho casais homoafetivos que precisam mesmo, né, do sêmen de doador, do óvulo doado. Em relação a isso, o que eu escuto às vezes, Cris? Casal que está na fila de adoção, mas infelizmente a fila de adoção no nosso país também é imensa. muito demorada. E aí, às vezes, eles cansaram de esperar. E eles vão até lá porque eles querem um filho. Entendi. E esse é o objetivo deles, ter um filho. Independente se seja adotivo, se seja próprio, se seja com gameta diferente. Eu lembro de um casal, que eu não vou esquecer deles, porque realmente isso para mim foi bem marcante, né? Que eles estavam justamente querendo um filho, não importava. Então, a gente ofereceu para eles embrião, que tem embriões que estão na clínica, foram doados para a gente poder doar para um casal. E aí eu passei para esse casal as características, né? As características físicas, para eles poderem saber e ver se eles aceitam ou não. E aí eu lembro desse senhor, olhou para mim, entregou para mim assim, a ficha de característica e disse assim: Renata, pode ser verde, eu não escolho o filho. O que vier, eu vou amar. Não me importa essa ficha de características. Olha que lindo. Tá tudo bem. O desejo de ser pai era maior do que qualquer outra coisa. Exatamente. Que legal, que bom, né? Isso é tão gostoso. É muito amor, né? Isso é muito amor. Muito amor, né? E que bom, é isso que eu acho que uma criança precisa. Ela precisa de amor, né? Amor. Isso é verdadeiro. Doutora Renata, o que é... Porque assim, a gente está falando tanto, mas eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais. Reprodução assistida. Como que é esse protocolo, digamos assim, e o processo? Me explica. Que eu quero entender junto com essa galera que está nos assistindo. Porque reprodução assistida pode ser muita coisa na minha cabeça, mas eu quero ouvir de você. Entendi. Olha, é um conjunto de técnicas utilizadas para ajudar uma pessoa a conseguir um filho. Por que eu estou colocando assim? Porque pode ser uma produção independente, seja de um homem, seja de uma mulher. Aqui no homem é mais complicada a nossa legislação, porque eu preciso da barriga solidária e eu preciso do óvulo doado, né? Mas é um conjunto de técnicas para ajudar alguém que deseja ter um filho. Esses tratamentos, eles são divididos em baixa complexidade ou alta complexidade, que aí eu acho que é aí que você gostaria que eu entrasse. Isso. O baixa complexidade é desde acompanhar o ciclo ovulatório dessa mulher e dizer para ela quando ela deve ter relação, que isso a gente chama de coito programado, a inseminação intrauterina, que é quando a gente coloca os espermatozoides dentro do útero e ele precisa encontrar com o óvulo na tuba. Então, é um tratamento de baixa complexidade, porque tudo vai acontecer dentro do corpo dessa mulher. Tá. Esse tipo de tratamento a gente utiliza muito em casal homoafetivo feminino ou casal em que o homem tem fator ejaculatório, ele não consegue ejacular dentro. Então, a gente precisa desses espermatozoides para colocar lá dentro. Ou quando ele tem alguma alteração nos espermatozoides leve. Porque aí a gente concentra esse espermatozoide, faz um preparo desse espermatozoide e coloca ele lá dentro. Então, o caminho é menor. Ele pode ter algumas alterações leves que esse espermatozoide consegue dar conta de, então, fazer o caminho que ele precisa. E o tratamento de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. A fertilização in vitro existe, a fertilização in vitro convencional, que é eu pegar o óvulo, colocar vários espermatozoides, 50 mil a 100 mil espermatozoides em volta desse óvulo e depois avaliar qual óvulo foi fertilizado. Ou a ICSI, que é a técnica que a gente mais utiliza hoje em todas as clínicas, que é eu pegar o espermatozoide e colocar direto dentro do óvulo. Então, hoje a maioria das clínicas acaba utilizando a ICSI. Então, são os tratamentos de baixa complexidade, tratamentos de alta complexidade. De baixa, coito programado e inseminação, e de alta complexidade, a fertilização in vitro.
Seriam Entendi. esses. Quando você faz todo esse procedimento, essa reprodução assistida, a mulher, ela consegue engravidar? Isso é uma certeza ou não? Não. Ai, como eu queria, Cris, que fosse uma certeza. Como eu queria. Vai depender das patologias, Tá. né, que trouxe aquele paciente até aquele momento, né, até ali, e da idade do óvulo, principalmente. Então, uma paciente hoje com menos de 30 anos, a grosso modo, eu não estou falando das patologias, né, estou falando a grosso modo, ela tem uma chance de gravidez em torno de 60%. Uma paciente com mais de 30 anos, aí vai 50% e isso vai caindo. Para você ter uma ideia, uma paciente de 45 anos tem uma chance menor que 1% de conseguir uma gravidez com óvulos próprios. Menor que 1%. Tanto que uma paciente de 45 anos ou mais, a gente não indica mais a utilização de óvulos próprios. A gente indica que essa paciente faça a recepção de óvulos. Entendi. Então, uma mulher que deseja muito ser mãe, apesar de fazendo todo esse procedimento, ela não tem garantias. Não. Que ela vai ficar grávida. Na verdade, eu acho que na medicina, a grosso modo, não é uma ciência exata, né? A gente não tem garantia. E se alguém der garantia, corre. Porque Tá não querendo existe garantia. Eu acho que para nada existe garantia, né? Exatamente. A gente faz o melhor que a gente pode. E torce para que dê certo. Mas, infelizmente, não tem garantia. Não existe garantia. Entendi. Outra pergunta que eu já vi, né? A Fátima Bernardes, ela passou por esse procedimento e ela teve 3 gêmeos. Tem uma pessoa que é muito conhecida nossa, como... Eu tenho essa informação, mas eu não vou citar o nome dela aqui. Também teve gêmeos. Pelo alguns relatos que eu já vi, essas mulheres que ela tem essa inseminação ou essa reprodução assistida, sempre ocorre de ter gêmeos? Não. E hoje o Conselho Federal de Medicina está muito firme em relação a essas questões, né? A gente tem uma regulamentação e nessa regulamentação é dito quantos embriões a gente pode transferir para o paciente dependendo da idade da mulher. Então, quando a Fátima Bernardes fez, né, acho que os filhos dela já têm mais de 30 anos, foi em outro momento, a legislação era outra, o Conselho Federal de Medicina tinha outro entendimento. Hoje, não. Então, hoje não se coloca mais 4 embriões, independente da idade dessa mulher. Então, nós na clínica, nós temos sempre a tendência de transferir um embrião. E eu converso muito isso com o paciente. A gente não está jogando o embrião fora. Ele está congelado. Se ela não conseguir engravidar, a gente transfere novamente. A gente transfere 2? Transfere. Vai depender do casal, vai depender das patologias de base daquela mulher, vai depender da qualidade desses embriões, e aí a gente pode transferir 2. 3, a gente não transfere. Entendi. A chance de uma paciente ficar grávida, então vamos colocar uma mulher de 30 anos, seria de 50%. Então, de cada 10 mulheres que fazem o tratamento, 5 engravidam. De ter gêmeos, seria 30% se eu colocar 2. Então, a gente começou com 10 mulheres, a gente está terminando com 1,5 mulheres. Aqui não existe 1,5 mulheres, mas seria para você estatisticamente entender. Então, é claro que isso, Cris, é muito mais alto do que a população geral que a gente tem, mas não é tão alto assim como as pessoas imaginam que seja. Entendi. Né? Que bacana, que ótimo. Gente, eu tô aqui... Você é um tipo de pessoa que a gente conversaria horas. Eu falo demais também, né, Cris? Desculpa. Não é. Você pode me cortar. Que assunto interessantíssimo, gente. Eu tô assim, eu tô viajando, assim, em tudo. E tem hora que eu tenho que me conter nas perguntas, não? Pode perguntar, não tem problema. Doutora, qual que é os mitos e verdades? Quais são os maiores mitos que você escuta no seu consultório? Ai, tem um que é ótimo, que esse, por favor, me escutem.
a paciente acreditar que se ela não menstruar, ela está economizando óvulo. Então, se eu engravidar e tiver várias gestações, eu não estou ovulando, então eu estou economizando óvulo. Ou se eu tomar anticoncepcional contínuo, eu estou economizando óvulo porque eu não estou ovulando. Ou ao contrário, fazer o tratamento que estimula os folículos a crescerem e a gente fazer essa punção para poder conseguir buscar esses óvulos, eu estou gastando óvulo. Não. Os óvulos vão entrar em atresia independente daquilo que você faça. O que a gente está tentando fazer naquele mês de estímulo é otimizando todos os folículos que o seu ovário recrutou. E que se a gente não otimizasse, o seu ovário iria jogar eles fora. Eles iriam entrar em atresia de qualquer forma. O que a gente está fazendo é tentando aproveitá-los. Pronto. Então, mas esse é um mito muito frequente. Não faz o tratamento porque senão você vai gastar os óvulos. Não, não vai gastar. Gente, olha que importante essa informação que a doutora Renata está nos trazendo. Porque as pessoas acreditam nisso, Acreditam. né? Acreditam ser uma verdade absoluta. Mas não. Isso aí é continho da garochinha. E como ela mesmo disse, nem tudo que você lê no tio Google ou na IA é verdade. Porque elas trazem aquilo que os outros vão reportando. Exatamente. Mas precisa, de fato, filtrar e procurar especialista. Porque eu tenho muito medo dessas informações à mão de muita gente. Porque a pessoa pega um recorte apenas e já pega como verdade absoluta. Isso a gente tem que se preocupar. E como que você... eu quero fazer 2 perguntas e quero trazer o seu emocional um pouquinho aqui também para a fertilidade. Mas antes eu gostaria de saber o seguinte. Você é ginecologista, obstetra. O que te fez ir para esse viés dessa reprodução assistida? Eu não sou mais obstetra desde 2016. Eu parei de fazer obstetrícia. Na verdade, eu me formei em 99, Cris. Na minha faculdade, muito tempo. Se eu olhasse assim para você, eu não te daria linda. muito tempo. Pra você, Cris. Não. Você daria, Júlio? Não, né, Júlio? Não, né? Gente. Você tem uma cara O Júlio me conhece. O Júlio é meu cunhado, né? O Júlio me conhece a vida inteira, né, Júlio? Eu não posso nem dizer qual a idade que ele tinha quando eu comecei a namorar o irmão dele. Era praticamente um bebê, né, Júlio? 2003? Um bebê. 2003. Porque o Júlio aqui... E a primeira coisa que eu perguntei pro Júlio hoje, quando eu cheguei aqui, qual que é o grau de parentesco da doutora Renata Vargas Sinatora? Ela é minha cunhada. Falei, gente, olha que muito pequeno, né? É verdade. Mas o que te fez? Porque a ginecologia vem, né, daquele atendimento hospitalar. Então, quando eu me formei, desculpa, eu acabei fugindo da pergunta, eu não vi reprodução, a gente não tinha nada acessos, sobre infertilidade e na residência também não. E eu comecei a atender como ginecologista e eu me sentia muito frustrada quando eu tinha um caso de infertilidade e eu não sabia conduzir. Assim, me sentia realmente frustrada. Impotente, né? Exatamente. Eu sentia que faltava alguma coisa. E diferente de outras situações em que você encaminha, aqui não tinha ninguém para encaminhar. Então, eu via que faltava. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação, fiz na Santa Casa de São Paulo em 2012, para poder tentar entender o que era a infertilidade e como eu poderia ajudar essas pacientes. E aí eu realmente me apaixonei. Assim, a primeira vez que eu vi uma transferência embrionária foi com um médico espetacular, um professor fantástico, que é o Dr. Newton Busso. E eu chorei. Imagina a emoção. Disfarçando, né, para que a paciente não visse, para que ele não visse, mas a lágrima caía e eu olhei e falei assim, eu quero fazer isso. Mas como fazer isso? Eu estou numa cidade em que não existe laboratório, não existe clínica, né? Como é que eu iria começar isso do zero?
Cris, para mim isso era um sonho. Desafiador. Isso era um sonho muito distante, realmente. Eu não sei se você tem essa mim. visão. Eu vejo a Marília muito conservadora. Extremamente conservadora, extremamente. Para você ter uma ideia, graças a Deus a clínica está desde 2018. Nós estamos conseguindo ajudar muitos casais, temos histórias muito felizes, histórias muito tristes também, mas temos histórias muito felizes, muito positivas. E o maior número de pacientes que eu tenho são de pacientes de fora. Então, como Marília ainda é não muito aderiu fechada, essa ideia, né? ainda é difícil. E aí eu cheguei, na época eu era docente da Unimar, eu dava aula aqui, como eu disse para você, eu dei aula de 2003 até 2023 na Unimar, cheguei a conversar com a Márcia a respeito da gente montar um laboratório, ela também tinha esse desejo, enfim, a gente começou esse movimento, tinha um grupo de médicos, que era um grupo de médicos fortes aqui em Marília, que também tinham esse desejo, mas aí em 2015 eu recebi um e-mail de um ex-professor dizendo que ele tinha feito uma pesquisa de mercado e que essa região precisava de uma clínica de reprodução. Nossa, Deus respondendo as tuas perguntas, né? E você sabe, Cris, assim, ó, que o mais fantástico foi que um pouco antes eu tinha realmente orado para isso. Eu acho que eu nunca falei isso, viu? Olha. Eu tô falando agora para você pela primeira vez, assim, nunca tinha falado isso abertamente, né? Sim. Eu tinha orado para isso. Eu tinha dito assim, se for para isso, se for da sua vontade, se você achar que esse é o meu caminho, que eu vou fazer diferença, dê um jeito. Alguma coisa deve acontecer. E aí, foi aí que eu recebi, tanto que esse ex-professor, né, que é o sócio hoje da clínica, ele é nosso sócio, nos ajudou muito, porque ele utilizou todo o know-how dele, toda a experiência dele para poder nos ajudar a como iria funcionar, porque aquilo que a gente estava conversando, né, médico sabe trabalhar. Agora, como é que faz todo esse gerenciamento, como é que constrói tudo isso do zero? A gente precisou realmente da experiência dele, experiência de muitos anos. Eu dizia para ele, você é um anjo, porque eu rezei e você apareceu. Então, são as pessoas que Deus nos coloca, às vezes, em forma de anjos para nos ajudar, né? Exatamente. Tem isso. Para você poder ajudar a necessidade das pessoas, né? Exatamente. E por isso que Deus criou a especialidade de médico. Para você ser instrumento deles, né? Sim. Dele, né? E que bom. E como que você lida com o seu emocional, Renata, quando aquele procedimento que você... Porque eu imagino que quando você começa a atender um casal, cria um rapport, um vínculo. E quando aquele procedimento não acontece da forma como foi planejada, como que você lida com a emoção desse casal? Como que você lida com a emoção da Renata? Não falo nem da doutora, falo da Renata. Cris, realmente é muito difícil. Eu tenho também um outro sócio, que esse sócio não é médico, que ele disse assim para mim, Renata, o dia que deixar de ser difícil, você deixou de ser quem você é. E eu entendo o que ele quis dizer, né? Eu acho que se a gente não trouxer a humanidade para o nosso trabalho, eu acho que a gente acabou se perdendo aí nesse processo. Então, não tem como não ser difícil. Não tem como você não sentir a dor daquele casal. O que acontece muitas vezes é que você sai de anjo. Uma vez eu escutei uma psicóloga, você é psicóloga, numa palestra que ela estava conversando com médicos que trabalham com reprodução, e ela dizia exatamente isso. Um médico sai de anjo a demônio, dependendo do resultado, muitas vezes. Então, se engravidou, foi por sua causa. Claro que não foi por minha causa, né? Foi por causa de Deus, foi por causa de toda a situação que favoreceu. O corpo agora, aceitou. E tudo aconteceu, né? A favor. Agora, se você não conseguiu engravidar, muitas vezes a culpa é do médico. Também a culpa é sua. Então, não são todos.
né? Tem algumas mulheres até que é uma grande dificuldade que eu tenho, porque ela tenta se culpar. E aquilo que a gente conversou, não existe culpa, né? Às vezes o processo precisa de repetibilidade para dar certo. Mas tem alguns que você vira o causador Carrasco, né? da dor. E tá tudo Entendi. bem, a gente entende que isso faz parte. Tá tudo bem. Faz parte do processo Faz enquanto parte do profissional, processo. né? Enquanto ser humano, né? É o que aquele casal pode naquele momento. E tá tudo bem. Entendi. E como que é o dia a dia numa clínica de reprodução assistida? O dia a dia. Como que é? Eu tento, e a equipe que está lá com a gente também tem essa mesma característica, né? De tentar levar leveza para um tratamento que gera tanta ansiedade, que é tão pesado. Então, a gente, por mais que tenha problemas lá fora, a gente tenta deixar lá fora e tenta entrar com muito otimismo e esperança. Antes de cada procedimento, solicitar que realmente a espiritualidade possa estar ali, nos auxiliando, nos ajudando, porque é algo realmente muito mágico, né? A gente está falando de vida. De gerar vida, né? E isso não acontece sem a permissão, independente da religião que a gente tenha, né? Se a gente acredita que tem algo maior, isso não vai acontecer sem a permissão de... Então, eu acho que é um momento de muito respeito, né? Aquele momento, enfim, a tudo aquilo que está acontecendo. Maravilha. Eu separei um bate-pronto assim. Vai ser a primeira palavra que vir na sua cabeça, tá bom? Que medo. Tipo, eu sei que você já falou, mas é sempre bom repetir. Congelar óvulos. Quando pensar nisso? Assim que você pensar que a gravidez faz sentido para você e que não vai ser nesse momento. Uma palavra que define maternidade. Amor. Essa foi fácil. Um mito que você gostaria de eliminar hoje. Não existe rejuvenescimento do ovário. FIV. É FIV ou é FIVE? Em uma palavra. FIV, em uma palavra. FIV. A possibilidade da parentalidade para pessoas que não poderiam sem os avanços da medicina. Um conselho para mulheres que querem ser mães no futuro. Aí eu gostaria que você desse esse conselho. Eu sei que é frustrante, eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas é possível, ou pode ser possível. Não desiste do seu sonho. Procure, vá num profissional que você se sinta acolhida, que você tenha segurança, escute e tente. É importante que você tente lutar por esse sonho. Que lindo. Nossa, muito bonito, viu? E que Deus continue te abençoando com essa sua sabedoria e esse desejo que você tem em ajudar tantas mulheres, doutora Renata. Que assim seja. Que muito assim obrigada, viu? Ai, fico muito feliz. Curtiu conversar aqui com a gente? Uma delícia, uma delícia. Ficaria horas, viu? Horas conversando com você. Fala pra mim como é que as pessoas encontram a FIV aqui em Marília. Se você tem algum projeto, como é que as pessoas te encontram. Eu gostaria que você falasse, deixasse o seu recado aqui. Olha, eu vou pedir para você, então, a gentileza, depois a gente escreve o telefone da FIV, que eu não sei o telefone da FIV de cor, mas ela fica na Avenida Rio Branco, 310, viu? Esquina com a 24.
Então, é uma casa super tradicional aqui de Marília, que eu acho que a maioria das pessoas de Marília sabe aonde fica, né? Onde foi o Instituto de Oftalmologia de Marília no passado. Então, a gente está ali, naquela casa, Avenida Rio Branco, 310, e tem também as nossas redes sociais. A gente está à disposição para ajudar naquilo que for necessário. E qual que é a rede social? Também é FIV? Não sabe, o Júlio vai conseguir. Perguntas colocou, Júlio? Já colocou o telefone aí, Júlio? Perguntas difíceis. O arroba, arroba. isso. E tem também o meu, que é @doutora.renatavargas. Que coisa boa. Gente, esse podcast é como eu disse no início. Ele é lição de vida. A gente aprende tanto, né? A gente aprende, tem essa entrega do profissional que vem aqui e quem mais ganha? Todos nós, né? Todos nós ganhamos. Então, eu quero imensamente agradecer, porque essa conversa para mim foi necessária. Foi uma conversa assim sensível e para mim transformadora, muito transformadora. Hoje a gente aqui aprendeu o seguinte: a gente entendeu que falar de fertilidade não é só falar de medicina, é falar de sonhos, de tempo, de escolha e de esperança. Sim. A esperança para você, mulher, para você, homem, para você, casal, que quer ser pai, que quer ser mãe, como ela disse aqui, é para casal hétero, é para casal homoafetivo. Você que precisa, que tem esse desejo aí latente no seu coração e que não sabe qual profissional procurar, qual a clínica procurar, agora você já sabe que aqui em Marília existe a FIV e que você pode realizar esse sonho. Porque quando há esperança, né, há possibilidades. Sim. Né? E isso é tão forte. Então, procurem, porque esse assunto, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele fez, para mim, foi muito esclarecedor. Muito obrigada, você é muito generosa. Obrigada, Cris, obrigada pelo carinho, viu? Foi muito mesmo. Eu fiquei Obrigada. assim, você trouxe assim muitas elucidações. Obrigada pela oportunidade. Destimificou. Porque realmente a mulher ela não tem que carregar essa culpa. Sim. De achar que ela não pode ser mulher porque não é mãe. Sim. Né? Ou ela pode escolher ser mãe e ter essas vias de possibilidades aí que você tá trazendo como caminho, como portas, né? Eu escutei essa semana uma frase e eu decidi, eu não lembro quem falou disso. Que às vezes a gente fala assim, mas as portas estão todas fechadas para mim. Você sabe o que eu aprendi? Nós temos mão. Podemos bater? Sim. Então, se a gente está podendo bater a porta, alguém do outro lado irá abrir. Então, a gente precisa bater na porta. E vocês aí estão aí para abrir essas portas. E que sejam longevo aí o sucesso de vocês. Muito obrigada. E que vocês venham trazer a nossa próxima geração ao mundo, né? Porque a gente precisa de geração nova. Sim. A gente precisa. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Curtiu o nosso bate-papo? Muito. Que coisa adorei. boa, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigada, Cris, por essa oportunidade, viu? Eu que Obrigada agradeço. mesmo. O Júlio já colocou aí o @, também colocou o telefone, Júlio? Então, tá, mas então você consegue através do @ lá no Instagram, vocês conseguem. Qual que é o @, Júlio? @FIV_Marília. Tá, @FIV, FIV, Maiúsculo, né? tudo maiúsculo, underline Marília. Então, você vai conseguir, você vai lá, entra no Instagram, depois você vai entrar no direct e você vai tirar sua dúvida ou marcar sua consulta. E aí você vai fazer Existe a consulta avaliativa? Existe consulta online para as pessoas que são de longe. Olha! A gente faz, sim. Olha que informação preciosa. Sim. Então, você, da qual cidade você for, você pode ter esses acessos e ter essas informações que a doutora e a equipe dela vai poder ajudar. Você não está sozinha, tá? Lindeza, vocês não estão sozinhos. Antes de eu encerrar, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, os nossos parceiros, a Unimed
Maia D, a do Cris Exclusive, a revista e portal Mães e Filho, o Boticário Marília, Dr. Ricardo Ortega, a HK Fotos e Eventos e os nossos parceiros, os nossos bastidores aqui, que é o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico Marcos César, o nosso assistente técnico que é o Júlio Sinatória, e a você que acompanhou esse episódio. E eu tenho certeza que você irá compartilhar esse episódio, porque tem muitas amigas, amigos que necessitam dessa informação. Porque, olha, eu vou falar para você, eu aprendi muito e eu quero que você aprenda. Eu quero que você elucide essas dúvidas que, como eu, tinha bastante. E agora eu vou até indicar algumas pacientes minhas que eu tenho para você, viu, doutora Renata? Porque até a gente já teve uma em comum, né? Que eu também não vou falar o nome aqui, mas eu agradeço muito. Mas antes de nós encerrarmos, você vai levar presente dos nossos apoiadores. Que delícia! O Boticário, você vai estar levando. Você vai estar levando da do Cris também. Obrigada. E você também vai estar levando a nossa canequinha oficial. Ai, que bacana. Tá? Que é da nossa apoiadora aqui também, a HK. Olha quantos presentes que ela tá ganhando. Nem cabe na mão. Não cabe na mão. Então, Obrigada. vamos antes brindar, então, antes da gente encerrar esse episódio. Vamos brindar. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau. Que episódio...